A Europa está se preparando para o pior? Ou seriam apenas medidas preventivas amparadas pelo longo histórico de guerras, crises e catástrofes que marcaram o continente ao longo dos séculos? Fato é que a União Europeia acaba de lançar um plano inédito de estocagem estratégica de suprimentos essenciais, como alimentos, água, combustível e medicamentos. Isso para enfrentar possíveis crises futuras, incluindo pandemias, desastres naturais, apagões em larga escala, ameaças nucleares ou químicas e até conflitos armados. O temor de um eventual ataque russo, ainda que hipotético, vem ganhando espaço no debate público e já influencia decisões políticas concretas em diversos países. Um dos casos mais emblemáticos é o da Alemanha, que deve concluir ainda este ano um ambicioso plano de modernização e ampliação da sua rede nacional de bunkers, estruturas projetadas para proteger a população em cenários extremos. O receio alemão é claro, que a guerra na Ucrânia possa ultrapassar fronteiras e se espalhar pelo continente. Mas será que essa ameaça é realmente iminente? Estaria a Europa se antecipando a um cenário inevitável ou apenas tentando se manter vigilante em tempos de incerteza crescente? E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify, Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. Eu sou o Guilherme Becker, diretamente de Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com o meu colega de DW, o repórter e editor Jean Albert Struck. A estratégia da Europa de estocar mantimentos pode ser justificada principalmente devido às crescentes tensões geopolíticas no continente. Líderes europeus atentam para um possível ataque russo a algum dos 27 países do bloco em até 5 anos. O chefe de defesa da Alemanha, general Carsten Breuer, por exemplo, fala que isso pode ocorrer até 2029. Mas não é só isso. O plano de estocagem ocorre também por causa de ataques cibernéticos e interferências de governos estrangeiros, além das mudanças climáticas. Na Alemanha, o projeto para a construção de diversos bunkers busca garantir que a infraestrutura de abrigos de emergência no país possa receber ao menos 1 milhão de pessoas no caso de um ataque. Jean, obrigado por participar do DW Revista, e a primeira pergunta que eu queria te fazer é possível afirmar que os líderes europeus acreditam piamente que a guerra na Ucrânia vai mesmo se espalhar para o resto do continente? Olá, Guilherme. Bom, esse é um cenário que vários líderes europeus eles têm propagado. A gente teve recentemente aqui na Alemanha o caso do ministro da Defesa, Boris Pistorius, que falou que a Alemanha e a Europa, no caso a OTAN, os países europeus da OTAN, eles têm que estar preparados para uma guerra com a Rússia por volta de 2029, que é o tempo que eles calculam que mais ou menos a Rússia vai conseguir recompor suas forças depois de todo o desgaste na Ucrânia. Agora, essa também é uma mensagem de alerta, que a Europa, no caso a OTAN, precisa aumentar seu poder de dissuadir a Rússia, de tomar tal ação. Isso não significa necessariamente assim que eles temem que tropas russas vão estar invadindo todo o continente, mas de que eles temem que tem algum ataque localizado, e daí as tropas da OTAN elas poderiam entrar em ação, ou no mínimo a existência delas reforçada poderia dissuadir a Rússia de tentar algo assim. A Rússia faz fronteira com Noruega, Finlândia, Letônia, Estônia e também com Lituânia e Polônia no exclave de Kaliningrado. Com exceção da Noruega, que não integra a União Europeia, mas integra a OTAN, os demais países, esses citados agora, são membros de ambos os blocos. Qual ou quais desses países seriam os mais vulneráveis e mais temem um hipotético ataque russo, Jean? Bom, a gente tem vários especialistas militares que apontam que os 3 países bálticos, Lituânia, Estônia e Letônia, são os mais vulneráveis. Inclusive, a Rússia tem interesses bem específicos nesses 3 países, porque
alguns deles possuem minorias russas significativas, né? E o Putin, com esse nacionalismo todo na Rússia, ele se coloca como protetor dessas minorias. Então, esses são provavelmente os 3 países que estão mais visados assim por ele. Agora, qual poderia ser exatamente uma ação russa nesses países, né? Se teme muito, como eu já disse, ações de sabotagem, de guerra cibernética, coisas que podem mirar a infraestrutura e o funcionamento desses países, né? Bom, um ataque russo exigiria uma resposta da OTAN, justamente em um momento em que os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, não parecem muito dispostos a resguardar as fronteiras da aliança. De qualquer forma, caso um país membro da OTAN seja atacado, todos os outros devem entrar no conflito. E aí eu te pergunto, Jean, existe o risco de os Estados Unidos se eximirem de ações concretas neste caso? Isso, Guilherme, como você apontou, né? A pedra fundamental da OTAN é que se um membro for atacado, ele pode acionar, né, um mecanismo da aliança em que todos os membros têm que tomar ações para ajudar esse membro atacado, né? Isso já foi acionado uma vez, por exemplo, né, quando a gente teve a guerra, os ataques terroristas de 11 de setembro, né? E daí os Estados Unidos foi atuar no Afeganistão, outros membros da aliança vieram. Agora, desde a ascensão do Donald Trump, agora já no segundo mandato, né, tem o temor de que os Estados Unidos, que são de longe o país mais rico, mais poderoso, que fornece boa parte do material de defesa para os outros membros da aliança, eles não tenham mais o mesmo comprometimento, né, então, com os outros membros. E a Rússia observa isso, né? E como eu apontei, né, na pergunta anterior, de que os países bálticos são os mais vulneráveis, tem vários especialistas que trabalham com um cenário em que, claro, o Putin, muito desgastado na Ucrânia, ele não teria poder para lançar um mega ataque, mas ele pode testar a aliança, tipo, para quebrar ela a longo prazo. Então ele poderia tomar ações contra um membro báltico, 2, como Lituânia, Estônia, Letônia, e ver se a OTAN vai reagir. E no caso, se os Estados Unidos, de longe, o país mais poderoso, não pensarem, bom, por que a gente vai se incomodar com esses países no fim do mundo? Ali o Putin talvez consiga o objetivo dele, que não é uma grande guerra de conquista, porque realmente a gente vê que a Rússia já não tem essa capacidade, né? Ela sofre para conquistar território na Ucrânia, mas uma ação específica localizada dessas poderia realmente erodir a OTAN. No caso da Alemanha, a construção de sistemas de bunkers caracteriza uma reviravolta em relação às décadas passadas, quando o país se manteve sem um exército imponente que agora deve receber cada vez mais investimentos. O que muda com esse novo sistema de bunkers em relação aos bunkers que já existem na Alemanha? Sim, Guilherme, a gente tem visto no último ano vários membros do governo, inclusive do governo anterior, do ex-chanceler Scholz, falando em reativar a antiga rede de bunkers da Alemanha, né? São bunkers, boa parte deles da Guerra Fria, alguns da Segunda Guerra Mundial remodelados. Só que nos anos 90, com o fim da Guerra Fria, boa parte dessa infraestrutura realmente caiu em desuso. Não teve mais investimento nelas, então, por exemplo, existem cerca de 2.000 bunkers na Alemanha, mas cerca de 500 constam oficialmente como ativos, mas mesmo especialistas falam que mesmo esses 500 e pouco não estão prontos para uso. Então a gente tem ministros da Alemanha, o ministro da Prevenção de Desastres falando em reativar eles, expandir ou encontrar formas mais baratas de expandir essa rede, como aproveitando infraestrutura de metrô, mas a gente ainda está muito longe disso, assim, eles ainda estão falando em criar um app de telefone para as pessoas encontrarem esses bunkers, mas exatamente qual a mensagem disso? Porque na Alemanha se teme ataques cibernéticos, como a gente já disse, ataques à infraestrutura, atos de sabotagem, então, e também eles veem a Alemanha, como no caso, se tivesse um ataque russo no leste europeu, a Alemanha seria um hub logístico que concentraria tropas da OTAN, como já acontece, a gente tem bases americanas na Alemanha há décadas, né? Então essa infraestrutura do bunkers, assim, poderia, claro, né, ser usada pela população civil, mas também seria usada por essa infraestrutura militar, assim, para apoiar ela. Então são planos diversos sobre isso. De qualquer forma, se a gente pensar na defesa civil, a infraestrutura é muito pequena, assim. Por exemplo, na Finlândia, a estrutura de bunkers ela pode ser usada
formada por 80% da população civil. Ela consegue abrigar tudo isso. Claro, a população lá é muito menor. Na Alemanha, esses 500 bunkers, a gente está falando de alguns milhares de pessoas. É impossível você realmente criar uma infraestrutura para dezenas de milhões, né? A Alemanha tem mais de 80 milhões. Mas se vem expandir essa rede de bunkers para apoio militar, para proteger as tropas, no caso de alguma agressão no leste, né, quando elas estiverem se movimentando pela Alemanha, mas é um plano ainda que está muito longe, assim, disso. Por exemplo, a Alemanha se comprometeu a aumentar seus gastos com defesa, por pressão do Trump até, né, e essa meta de 5% de gastos do PIB, ela inclui, assim, 1,5% que pode ser, desses 5% que pode ser gastos com infraestrutura de defesa. Então a gente vê que possivelmente a estrutura dos bunkers vai estar lá. Mas ela é só mais um fator, assim, do reforço da capacidade de defesa, né? Tem uma vontade de melhorar a situação das Forças Armadas, de criar mais, de voltar a fabricar armas na Alemanha. Então é só parte de um plano. Jean, e o plano da União Europeia para estocar itens essenciais como comida, água, combustível e medicamentos? O bloco argumenta que isso ocorre para se prevenir de desastres naturais, pandemias ou apagões, mas também conflitos. Mas, no fim das contas, isso não seria, em sua maior parte, justamente uma atitude para se proteger de um eventual ataque russo? Bom, esse plano da União Europeia, né, que cria mais diretrizes para estocar alimentos e também tem alertas para que a população também estoque materiais por 2 a 3 dias, ele foi propagandado tanto como uma atualização, assim, da situação da pandemia, em que se viu que não existia, digamos assim, uma diretriz para desastres. Então, ele é uma atualização nesse sentido, mas também, claro, ela olha a situação no leste europeu, né, com a guerra na Ucrânia. Mas, de novo, assim, por exemplo, isso está de olho em ações da Rússia que possam mirar a infraestrutura, energia, a redistribuição de água. Então, por exemplo, a gente falou dos bunkers na pergunta anterior. Se fala muito em geradores também na Alemanha, de expandir uma rede de geradores de emergência. Então é uma coisa geral, assim, uma atualização que tem em vista essa situação da Rússia, mas também um plano, para ter algum tipo de plano nesse tipo de situação, porque se viu que na pandemia não existia isso, então foi pego de surpresa. Líderes europeus, eles tentam não vender isso como uma coisa alarmista, como a fala como uma atualização, mas claro, é claramente influenciado por isso, pela situação no leste europeu. Jean, e o quão preparadas estão a Europa e a OTAN para um confronto com a Rússia, que tem, junto com os Estados Unidos, né, o maior arsenal nuclear do mundo? Seria possível prever algum cenário nesse sentido? Guilherme, a situação de vários países europeus, né, da OTAN, depois do fim da Guerra Fria, com a situação se acalmando nos anos 90, 2000, eles praticamente desmantelaram boa parte da sua capacidade de defesa, né, e começaram a depender muito dessa proteção dos Estados Unidos, né, que também diminuiu, né, a sua presença na Europa. Então a gente tem forças armadas assim totalmente fora, com a capacidade muito reduzida assim, para atuar imediatamente. A gente tem aqui a Alemanha, né, as Forças Armadas da Alemanha, a Bundeswehr, ela é realmente muito menor do que foi nos anos 80. A gente tem países como a Itália, a Espanha, que dependem muito, assim, de apoio dos Estados Unidos, assim. Então, eles acabam, às vezes, muitas vezes, servindo até como base, assim, digamos assim, eles dão apoio para os Estados Unidos mais do que atuar como uma força independente. Mas tem alguns países europeus, assim, como a França. A França, ela tem um histórico curioso dentro da Europa, né? Porque ela é membro da OTAN, mas por muitos anos ela não fez parte do Comando Unificado da OTAN, porque ela queria ter uma postura independente em relação aos Estados Unidos. Isso remonta aos anos 60. Então ela tem o seu próprio arsenal nuclear, independente dos Estados Unidos. Ela é o único país fora dos Estados Unidos que tem o seu próprio porta-aviões nuclear. Ela tem tropas, assim, que podem ser deslocadas em 24 horas, assim. Então, o Reino Unido chegou a ser um país assim, mas hoje em dia até o próprio arsenal nuclear deles, assim, depende de infraestrutura americana, né? Eles usam um sistema americano. E de outros países, assim, você tem os países pequenos que estão muito em alerta. A Polônia, que não é um país pequeno, mas médio, né, na União Europeia, ela tem tropas bem preparadas. Inclusive, as tropas ativas deles até são maiores do que as da Alemanha, que é até um desenvolvimento histórico interessante, mas claramente assim a Europa tem um bom caminho assim para recompor suas forças, porque ela é muito dependente dos Estados Unidos. Ela realmente ela se acostumou com uma situação assim de que não precisava estar preparada, então tem muito trabalho pela frente.
Bom, e para finalizar, eu queria te perguntar o quão preparada está a Alemanha e como é essa tensa sensação de que uma guerra pode estar se aproximando, especialmente para um país que, a gente sabe, sofreu muito com guerras em toda a sua história, né? Há algo de diferente no ar na Alemanha deste e dos últimos anos? Guilherme, claro, a Alemanha tem um passado trágico, complexo e de culpa, assim, com relação à última guerra, né? Então, o país, assim, ser digamos assim, uma potência militar ou investir muito mais em defesa é sempre uma questão muito, muito complexa. Então, por exemplo, essa expansão anunciada de gastos com defesa, ela não seria algo inédito, assim. Você tinha, nos anos 80, a Alemanha Ocidental investia muito em defesa, você tinha a Alemanha Oriental, que tinha um exército também muito considerável, assim. Mas, de fato, nos anos 90 e 2000, a Alemanha reunificada, né, começou a gastar muito menos. E é um assunto que gera debate aqui. Existe uma fatia da população que não necessariamente vê a Rússia como uma ameaça, então tem muito, ou uma ameaça para a Alemanha, no caso, né? Então, esses maiores gastos com defesa geram oposição em algumas fatias, mas também a Alemanha tem compromissos, né, com a OTAN, de gastar mais com outros parceiros. E sobre o clima, bom, existem pessoas assim que temem guerra. A gente vê que nos últimos anos aumentou assim a procura por bunkers particulares. Tem empresas assim que estão faturando com isso, construindo para residências para particulares. Então, não é um clima de guerra, é um clima de tensão, né, com a Rússia, né, que claramente é um fator de desestabilização assim agora na Europa Oriental, né. Mas esse tipo de debate aqui na Alemanha ele sempre existiu, né, independente até da situação na Rússia. Então, esse debate de qual o papel militar que a Alemanha quer ter para si, ele é uma coisa que tem raízes muito profundas, né, que remontam à Segunda Guerra. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Jean Albert Struck pelas informações e análises compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final e a coordenação são do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.